Olá pessoal, eu sou o Guilherme, fundador da Capital Global, e no vídeo de hoje eu quero contar 7 dicas que eu considero importantes para todos aqueles que buscam construir riqueza, ascender financeiramente, que é o objetivo de vida de muitas pessoas, alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Dicas essas que eu implemento na minha vida, que me ajudaram a alcançar um relativo sucesso financeiro e que podem ser importantes para você também. E a primeira dica que eu lhes dou, logo de cara já, é enfocar o seu negócio em algo que tenha liberdade geográfica, ou seja, independentemente de se você quer ser funcionário em um projeto de outra pessoa ou se você quer ser empreendedor do seu próprio projeto, foque em algo que dê para você fazer de forma totalmente remota, preferencialmente. Isso porque a liberdade geográfica geralmente é acompanhada da possibilidade de você ter o público consumidor em qualquer lugar do planeta. Significa que o espaço físico, seja para a organização da equipe ou para o atendimento de clientes, ele não é importante para o sucesso daquela empresa, daquele projeto. E entre as várias vantagens que você pode tirar daqui, uma delas é a possibilidade de ter clientes ao redor de todo o planeta. Afinal, se o espaço físico não é uma barreira, por que você vai se limitar a vender para pessoas de um mesmo bairro, de uma mesma cidade, como seria uma loja física? Você pode expandir essas suas vendas para outros estados, outros países, para pessoas que te paguem em dólares, em euros, em moedas fortes e que tenham um maior poder aquisitivo. Então, em uma economia cada vez mais interconectada, a tendência é que aqueles negócios cuja necessidade de se ter um espaço físico para funcionar comecem a ficar para trás. Claro, se for um restaurante, as pessoas vão continuar indo. Tem lá as suas exceções. Um médico também. Se bem que dependendo do caso, a pessoa vai preferir o atendimento online. Se for uma consulta que dê para fazer o exame, por exemplo, de forma apenas a partir de uma conversa, um diagnóstico. Mas aí que tá. Se você focar as suas energias em um negócio que tem a liberdade geográfica, você tem a liberdade de conseguir captar um mercado muito maior, pois as fronteiras do seu bairro, da sua cidade, não serão mais limitações. E além disso, essa é uma postura que pode te proporcionar aquela geoarbitragem. Tem um livro do Tim Ferriss chamado Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala exatamente sobre isso, entre você morar em um país no qual o custo de vida é mais baixo e ter a sua base de clientes em um país onde o custo de vida é mais alto e, quem sabe, uma mão de obra em um outro lugar onde a mão de obra, por sua vez, é mais barata. A geoarbitragem só é possível se você tiver um negócio que tem, em primeiro lugar, liberdade geográfica. E na internet, você tem uma porta aberta para fazer isso nos mais variados setores, desde psicólogos, engenheiros de software, médicos, professores, biólogos, treinadores, advogados, contadores, designers, editores de vídeo, marqueteiros, copywriters, jornalistas, publicitários, enfim, a lista é gigante. E é claro que essas funções, profissões, elas estão presentes tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Mas você só vai ter a liberdade geográfica ao optar por uma dessas profissões, seguir carreira nelas, caso você também opte ativamente por construir um negócio que valoriza essa liberdade geográfica, se você for um empreendedor, ou se você preferir trabalhar no negócio dos outros e escolher uma empresa a favor da liberdade geográfica também. Porque em um mundo cada vez mais competitivo e também cada vez mais interconectado,
aquelas empresas e negócios que poderiam ter optado por ter tal postura, mas não optaram, provavelmente ficarão para trás. Serão engolidas por aquelas que otimizaram seus custos e melhoraram a sua produtividade por ter essa postura de liberdade geográfica, que não apenas permitiu conquistar mais mercado, como também muitas vezes permitiu que se enxugasse os custos da operação. Na Capital Global, é justamente isso que nós fazemos. Claro, a gente tem estruturas, se precisar, mas eu incentivo a contratação de colaboradores, de prestadores de serviços autônomos, sempre de forma remota. E assim, eu consigo ter uma equipe mais ágil, com correspondentes nas principais jurisdições, e ao mesmo tempo consigo enxugar bastante o custo da operação. Imagina se eu fosse ter uma sala comercial em cada um dos lugares nos quais nós temos operação. Talvez esse negócio aqui se tornasse inviável ou muito mais custoso do que é nos dias de hoje para manter algo que teria um serviço semelhante ou quem sabe até pior, para ser sincero, com tamanha entrava, tamanho engessamento do que é nos dias de hoje, com muito mais liberdade e agilidade. Então a dica número 1 é essa: foque em algo com maior liberdade geográfica para a sua carreira profissional. Seja você empreendedor, seja você empregado. Aí a segunda dica que eu lhes dou é: pague todas as suas dívidas. Isso pode parecer clichê, mas o fato é que, hoje em dia, há um número gigantesco de brasileiros que estão endividados. E eu fiquei assustado até em saber. Mas, após 3 meses de alta, o percentual de brasileiros agora em junho de 2024, o último dado que eu vi, se estabilizou em 78,8%. Ou seja, praticamente 8 a cada 10 brasileiros estão endividados de uma forma ou de outra. É um número muito grande. E quem está falando não sou eu, foi uma pesquisa da CNIC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, sobre tanto endividamento quanto inadimplência dos consumidores. E é claro, estar endividado não significa estar inadimplente, estar com as suas contas pessoais fora de controle. E eu sei que muitas pessoas vão argumentar comigo que se o tanto de juros que você está pagando nesse empréstimo da sua dívida é menor do que o que você consegue trabalhar com esse dinheiro para fazer render, seja investindo, seja colocando dinheiro na sua própria empresa, então teoricamente essas dívidas fariam sentido. Por exemplo, o sujeito pega lá um empréstimo de 3% ao mês, mas graças a aquele dinheiro que ele pegou emprestado, agora ele consegue um retorno de 5% ao mês. Montou lá um food truck, alguma coisa assim, e o retorno está esse. Vamos supor. Bem, esse sujeito tende a entender que o empréstimo para ele fez sentido. E eu confesso que, em alguns casos, realmente pode fazer bastante sentido. Só que deixa eu te contar uma coisa. O mundo real é mais complexo do que isso também. E o fato é que eu duvido muito que a maior parte desse pessoal que está endividado assim o esteja por conta de uma estratégia de alavancagem bem pensada em seu próprio negócio. Altamente improvável. 8 a cada 10 brasileiros estão com dívidas. Olha, a maior parte dos brasileiros sequer entende sobre juros. Então eu acho pouquíssimo provável que eles tenham feito esse cálculo, calculado também o risco, tomado o empréstimo de forma racional, como uma estratégia de empreendedorismo ou mesmo de investimentos. Eu acho que o mais provável é que a maior parte dessas dívidas decorram de pessoas que acabaram gastando mais do que ganham, seja porque se enrolaram em despesas fixas mensais, ou porque, sei lá, acabaram decidindo antecipar um sonho de comprar um carro top, ou de fazer ali a reforma da sua casa, comprar uma casa própria, e precisaram se endividar para antecipar esse sonho. Mas, ainda que fosse o caso de esse pessoal todo estar aplicando no negócio próprio, na expectativa de que os retornos com o negócio próprio seriam superiores aos gastos com juros no investimentos, o fato é que os juros é certo, já a garantia do desempenho superior, por sua vez, não é certa. E
talvez você acabe perdendo dinheiro se a maré virar. Principalmente se você pegou esse empréstimo por um prazo muito longo e nesse meio tempo vier alguma crise, alguma pandemia, alguma coisa assim. Quem estava nessa situação aí quando veio o problema do vírus chinês, percebeu na prática quão doloroso foi. Isso que eu estou falando, talvez até hoje esteja com mais dificuldade para se recuperar. Não é porque agora as coisas podem estar um pouco melhores que não existe o risco de piorarem novamente em um futuro próximo. Ainda mais em países como o Brasil, em que nós temos uma altíssima volatilidade e fazer qualquer previsão para o médio, para o longo prazo, para o seu negócio, é extremamente complicado. Então, se você tem grandes pagamentos a fazer a prazo, você se financiou para alavancar a sua empresa, na minha opinião, a sua prioridade deveria ser pagar essas dívidas, ou ao menos ter lá o fundo de emergência para, se precisar pagar, pagar, e não acabar virando uma bola de neve. E aqui vai uma estratégia para aqueles que estão endividados, cerca de 78% da população, que me parece ser bem interessante. Ou seja, não tente pagar aquela dívida que é maior primeiro, ou aquela cujos juros são os mais altos primeiro. Não necessariamente isso é a sua melhor escolha. Talvez seja mais interessante você começar pagando aquelas dívidas que se tem um menor saldo. Claro, se for dívida de cartão de crédito, no chat especial aí a conversa é outra. Mas se forem empréstimos, por exemplo, talvez pegar aquele de menor valor. Pode ser uma ideia que faça sentido, porque aí você já se livra logo dessa dívida primeiro. Se você não tem caixa o suficiente para se livrar da dívida maior, pelo menos é uma dívida a menos aí no seu portfólio de dívidas. E aí, uma vez que você quita a dívida menor, é um problema que você já tirou da sua frente. E começa a sobrar dinheiro, quem sabe, no próximo mês, e aí você já junta para quitar a dívida meio termo e posteriormente a dívida maior. Isso não é uma assessoria de investimentos, nem nada do tipo, é apenas a minha opinião do que me parece fazer sentido para quem acabou se vendo nessa situação. É muito mais fácil você ir mudando um passo de cada vez, quitando aquelas dívidas que estão no seu alcance, do que tentar já matar aquele leão que está muito maior e difícil de se resolver. É como se você estivesse tentando perder peso. Você não vai perder 20 quilos em uma semana, mas você começa a fazer um progresso e é muito mais razoável você colocar uma meta de perder 1 quilo por semana durante as próximas 20 semanas. Isso daí já é algo muito mais realista. E muitas pessoas que estão na bola de neve em meio de dívidas atrás de dívidas precisam ter essa postura de ser mais realista. Antes um passo de cada vez do que tentar subir a escada inteira com um único passo. Um degrau de cada vez. Até porque assim, de degrau em degrau, você começa a criar um sentimento de conquista que te mantém motivado para sair dessa. Aquela tarefa que parecia impossível se torna mais fácil, um dia de cada vez. A sensação de vitória vai ser o gás que vai te fazer continuar. Aí a terceira dica que eu lhe dou é preste atenção na tributação. Esses dias eu atendi um cliente, aliás, muito gente fina por sinal, que possui uma receita boa vendendo conteúdo na internet e até hoje ele estava fazendo tudo na pessoa física e pagando 27,5% de imposto, porque ele estava focado em fazer o conteúdo dele com qualidade e ficou enrolando para ir atrás de um advogado, de um contador, de uma empresa especializada, talvez até em internacionalização, e as redes sociais deles foram crescendo, de forma rápida talvez, mas quando ele viu ele já estava pagando muito imposto, e se ele colocasse numa empresa brasileira, dava para diminuir o imposto dele para, não me recordo de cabeça agora, mas acho que era algo em torno de 6%. E se ele colocasse em uma empresa offshore, dependendo da construção que fosse feita, dava para diminuir para 0%. E ele estava pagando 27,5% na pessoa física. Por quê? Porque ele não se atentou a esse terceiro passo que eu lhes digo, que é tenha uma otimização fiscal. Eu peguei um exemplo extremo de algo que, beleza, não acontece todos os dias, mas em maior ou em menor medida, o fato é que
todos os empresários do Brasil, em algum ponto, acabam negligenciando alguma questão fiscal e pagando mais tributo por conta disso. Seja porque ele um dia desconfiou, ouviu falar que dava para fazer uma recuperação de crédito tributário na empresa dele para reaver um imposto que ele pagou de forma indevida. Ele ficou com aquela ideia na cabeça, mas deixou passar. Passou-se 2 meses, passou-se 2 anos e ele não fez nada. Está deixando dinheiro na mesa. Ou ainda, seja porque ele já poderia estar com uma operação internacional, offshore, e quem sabe pagar menos imposto, mas nunca nem sequer pensou em internacionalização. Ou ainda, seja porque, no caso dele, já faz sentido sair do Simples Nacional, quem sabe ir para o lucro presumido, ou quem sabe fazer uma reorganização societária como um todo, botando mais CNPJs, mas ele acabou não pensando nisso, e aí abriu só mais uma empresa no Simples, no nome do primo dele, que pegou o CPF emprestado porque já passou do teto. Olha, será mesmo que essa era a melhor alternativa? Porque, geralmente, além de não ser um bom padrão de compliance, né, mas deixando isso de lado, geralmente há situações fiscais que podem ser mais interessantes do que tal estrutura, que vão realmente te trazer uma otimização sem que você precise ficar pegando CPF de outras pessoas emprestado para abrir empresa, por exemplo. Então, a segunda dica é essa: tenha uma otimização fiscal bem feita. E para isso, peça mais opiniões do que a de um único contador. Converse com um advogado tributarista, converse com uma empresa especializada em internacionalização, converse com alguém especializado em recuperação de crédito tributário. Veja o que cada uma dessas pessoas tem para lhe dizer. Reflita, questione, critique, digira e chegue à sua própria conclusão. Escolha alguém que você confia e fale: você vai me acompanhar nessa jornada, eu vou fazer as mudanças necessárias porque eu percebi que eu deixei dinheiro na mesa, porque eu deixei passar alguns detalhes na minha otimização fiscal. E aí o profissional vai feliz da vida, porque geralmente pessoas que se dedicam a profissões como essa gostam de ajudar empresário a não pagar imposto, porque imposto é... Completem aí pra gente. A minha opinião, quem me acompanha aqui mais tempo já deve ter percebido nas entrelinhas, eu acho. É a terceira dica para você alcançar um maior sucesso financeiro é guardar dinheiro. Também bem clichê, diga-se de passagem, mas necessária de ser dita considerando que as pessoas não fazem isso. Em pleno século XXI, você já ouviu falar de Elon Musk? Pois é, as pessoas ainda não guardam dinheiro. Segundo uma pesquisa do Pulso 2023, cerca de 61% dos brasileiros não poupam. Esse número é um pouco maior nas classes C e D, quando comparado com classe A e B, mas também não varia tanto assim. Mesmo as pessoas que ganham muito dinheiro no Brasil não poupam. E é por isso que a gente precisa ficar batendo nessa tecla. Poupe dinheiro. Na minha opinião, é interessante ter no mínimo ali de 3 a 6 meses guardados em um fundo de emergência, para se amanhã depois você tiver alguma incapacidade, não puder trabalhar, ficar doente, for demitido, e sei lá, você conseguir arcar com os seus custos de vida por um tempinho. Algumas pessoas mais conservadoras falam, tem que ter 12 meses de reserva de emergência. Aí, bem, cada caso é um caso, cada um sabe o que é melhor para si. Agora, não ter essa reserva me parece um tanto quanto insanidade. Aí qual vai ser o seu plano se acontecer alguma coisa, sabe? O que você vai fazer se alguém da família ficar doente, se você acabar tendo que comprar um carro porque bateu o velho, se você mora de aluguel e amanhã ou depois o proprietário do imóvel vira para você e fala que você vai ter que sair, você vai ter que arcar com a mudança, achar outro imóvel. E aí, isso tudo são gastos inesperados, que você talvez precise de uma reserva de emergência para conseguir enfrentar esse tipo de situação. O objetivo é que você, com isso, tenha tranquilidade financeira. A paz de espírito que você precisa para saber que, caso as coisas saiam dos trilhos, você tem como se reerguer. E o quinto passo que eu lhes dou, que parece ser uma dica importante, não é assessoria de investimentos, é investir pelo menos 15% de sua renda mensal para a sua aposentadoria. E eu não digo colocar necessariamente numa previdência privada.
pode ser numa reserva de ações, mas uma carteira que você montou pensando na sua terceira idade, pensando em um momento no qual você não for mais trabalhar. Depois que você está em um negócio com liberdade geográfica, o que permite você ir mais longe, depois que você quitou suas dívidas, fez uma otimização fiscal e já tem ali uma reserva de emergência, o grande objetivo é arrumar uma casa para construir dinheiro para estar lá na sua velhice bem. Em uma posição que, se você for trabalhar, é porque você quer, não porque você precisa. Então, você já precisa começar a agir desde agora, para que agora, com o terreno limpo, você consiga fazer essa construção. E começar a poupar ali pelo menos 15% da sua renda mensal para construir uma carteira de aposentadoria, me parece uma excelente caminhada nesse sentido. Uma dica imprescindível. Aí o sexto passo, aí a sexta dica que eu lhes dou é: não faça o financiamento da casa própria. E assim, esse é um ponto que você vai ver muitos educadores financeiros falando no mesmo sentido. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi e ele fala muito sobre isso. Tem quem divirja dessa visão também. Acho que o investidor Sardinha tem uma opinião diferente. Eu gosto do conteúdo dele também. Mas o mainstream da educação financeira é: não financie o seu imóvel. Ao invés disso, more de aluguel durante a maior quantidade de tempo possível. Enquanto isso, vá juntando dinheiro para posteriormente fazer a aquisição do seu bem imóvel. Se você agir dessa maneira, a tendência é que você consiga adquirir um imóvel com menos dinheiro gasto, mesmo tendo assumido o aluguel durante todo esse período. E comprar uma casa própria financiada é uma furada, principalmente se você é jovem. E os educadores financeiros que dizem isso costumam basear esse argumento em 5 pilares. O primeiro deles é a imobilização do capital. Porque quando você compra um imóvel, grande parte do seu dinheiro fica presa nesse investimento. E isso pode limitar a sua capacidade de aproveitar outras oportunidades, como abrir um negócio, investir em educação ou aplicar em investimentos que eventualmente possam render mais. O segundo deles é em relação ao juros do financiamento. Se a compra for feita através de financiamento, muitas vezes esses juros podem tornar o imóvel mais caro ao longo do tempo. E ao optar por alugar e investir a diferença, é possível você obter um retorno maior no longo prazo, especialmente se você investir em opções mais rentáveis como ações, fundos de investimentos. E aí tem várias simulações que assessores de investimento costumam fazer para comprovar esse sentido de entendimento. E o terceiro motivo é a mobilidade. Porque, veja, no início da sua vida adulta, e esse, na minha opinião, é o principal motivo, muitas pessoas, elas ainda estão definindo a carreira, ainda mais nesses tempos nos quais ninguém fica tanto tempo assim em uma única empresa e que, se você seguiu a primeira dica desse vídeo, você vai focar em seguir carreira em algum lugar que te dá liberdade geográfica. Mas peraí, as coisas então podem mudar. Em liberdade geográfica, talvez você decida ir para outra cidade, para outro país, atrás de novas oportunidades, de novas experiências. E aí, quando você compra um imóvel logo no início da sua carreira profissional, eventualmente esse imóvel pode limitar essa sua mobilidade, além do que vai gerar custos adicionais, como manutenção ou imposto sobre propriedade, caso você decida ir morar em outro lugar, e ainda pior porque você vai ter esses custos sem usufruir do lado bom de ter tal imóvel muitas vezes. Aí, o quarto pilar desse argumento é em relação ao valor dos aluguéis, que ao contrário do que muitos acreditam, os imóveis nem sempre valorizam significativamente. O retorno pode não compensar o investimento inicial, especialmente se comparado a outras alternativas de investimentos. E o quinto são os custos escondidos, porque além da compra do imóvel, com ele vem custos fixos de manutenção, seguros, reparos, reformas, tributação, tudo que pode ser pesado para quem está no início da vida financeira.
E a dica final que eu lhes dou é: independentemente de você ser empreendedor ou empregado, dedique o seu trabalho com diligência. Haja como se você fosse o dono e dê o seu melhor em tudo o que você estiver fazendo. Porque assim você vai conseguir não apenas ser uma pessoa mais eticamente respeitável, mas merecedora de dignidade, de respeito e de autoridade, como também, na prática, você vai ganhar mais dinheiro. Porque ganhar mais dinheiro não significa necessariamente você ser o dono da empresa, mas você agir como tal. Desde que você esteja em uma empresa na qual você é mais remunerado na medida em que você se dedica mais, que você tem alguma comissão, algum percentual de participação em resultado, olha, ainda que você não seja o dono, o fundador, o majoritário, o fato é que, dessa maneira, você pode enxergar a empresa na qual você trabalha, talvez como um negócio dentro de um negócio, como uma oportunidade de você ser o seu próprio empresário, que está lá para ganhar tais comissões. E essa é a mentalidade que transforma o jogo, a mentalidade de dono. Isso tende a levar as pessoas mais longe, a crescerem nas suas carreiras. Se não dono da empresa em si, por você ser o dono dos resultados que você faz para ela e merecedor de reconhecimento por isso. E de aumentos também. Só não vai fazer isso se você estiver em alguma empresa que não te reconheça, portanto. Aí você precisa repensar. Se você se concentrar em fazer o melhor para a empresa, para o seu cliente, para o negócio, e não apenas para você mesmo, coisas boas vão voltar para você. Então, essas foram as dicas que eu considero importante para quem quer construir riqueza. Algumas delas práticas, algumas delas mais teóricas, mas certamente todas servirão para te ajudar a fazer mais dinheiro ao longo da sua trajetória. Se você se basear nesses pontos, eu acredito que você vai conseguir trilhar um caminho de maior sucesso financeiro, principalmente na parte de internacionalização, de otimização fiscal, que é o que eu acredito realmente do fundo das minhas entranhas, que tem um potencial de ser um divisor de águas na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que está precisando ver esse vídeo. Pense em um só e manda para ele. Eu realmente acho que essa informação pode mudar a vida daqueles que estiverem no momento certo para recebê-lo. Você está no canal da Capital Global, na nossa Terça Global, e eu vejo você no próximo vídeo, na Quinta Jurídica. Até lá!